Olá, estamos de volta aqui com todos vocês por essa rede social e eu venho aqui hoje fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer uma pergunta para você que é inscrito aqui no meu canal ou você que deseja se inscrever aqui no nosso canal. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que alguns problemas espirituais parecem não se resolver com orações comuns? Será que há algo mais que precisamos fazer? Talvez você está enfrentando lutas espirituais tão grandes. Talvez você está passando por problema espiritual tão grande e você não sabe como resolver. E eu venho aqui hoje falar para você como resolver essas lutas espirituais e essas batalhas espirituais que você está enfrentando na sua vida. Eu quero colocar uma palavra aqui para você e essa palavra você vai ler comigo. Lê aí, diz assim: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 17, versículo 21, o Senhor Jesus, ele disse: esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Meditando nessa palavra, eu estava orando a Deus e o Senhor falou grandemente no meu coração através dessa palavra. O que Deus falou comigo? Que existe luta espiritual muito grande na vida de muitas pessoas. Existem níveis de batalha espiritual muito grande que só na oração você não está conseguindo resolver. Existem batalhas espirituais que são um nível superior ao que a oração consegue resolver. Por isso, o Senhor Jesus diz que essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo que há níveis de batalha espiritual que a gente só consegue resolver no jejum. A batalha espiritual que é tão grande que você ora, você busca Deus, você fala com Deus, você já fez campanha de oração, você já fez muitas horas ou muitos minutos, né, orando, e você diz assim, não resolve. Eu tenho orado, buscado e não está resolvendo. É isso que Deus falou no meu coração quando eu orava também. O Senhor Jesus falou no meu coração que nós enfrentamos níveis de batalha espiritual muito grande e que muitas vezes não se resolve com apenas a oração. E por isso, o Senhor Jesus, ele nos manda jejuar. Ele nos manda jejuar. Então, a partir do momento que nós entramos no jejum, as coisas começam a se resolver. A palavra de Deus, ela nos fala de um pai que levou seu filho até os discípulos pedindo ajuda para libertar o filho dele daquela opressão que ele vivia. E a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Está escrito em Mateus 17, do versículo 14 em diante. A Bíblia diz no versículo 14: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-os a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então foi o momento que Jesus exclamou e disse: ó geração perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu aquele demônio e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. Você observa que o problema daquele menino não era enfermidade, não era problema de saúde, era um problema espiritual que ele estava enfrentando, que aquele pai estava enfrentando com aquele filho. Quantas vezes nós enfrentamos problemas nas nossas vidas? Eu estou falando com você, que talvez agora está me assistindo, está passando grandes lutas espirituais, grandes problemas espirituais na sua vida, e você diz, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas nada resolve. É porque tem níveis de batalha espiritual que precisa de jejuar. Talvez você está passando por um nível de batalha espiritual tão grande na sua vida, na sua casa, na sua família, que o Senhor Jesus falou no meu coração para falar com você que está me assistindo aqui, que é o jejum. O jejum, ele tira essa casta de demônio, ele arranca aquele mal que está encrostado, sabe?
dentro da vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, atrapalhando, amarrando a sua vida, trancando os seus caminhos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus levou aquele menino, aquele jovem, aos discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus disse: por causa da vossa pequenez da vossa fé, por causa da pequenez da vossa fé, que vocês não conseguiram tirar esse mal. Quantas vezes nós passamos por lutas e dificuldades que a gente fica perguntando para Deus o que fazer? E eu venho aqui dizer para você: jejum. Jejua. Porque tem níveis de batalha espiritual que você precisa jejuar. Você precisa apresentar algo a mais. Porque a oração é importantíssima, tanto que o Senhor Jesus manda orar e jejuar. Mas tem batalha espiritual que é outro nível, que a oração somente não resolve. Os discípulos não tiraram aquele mal daquele menino, mas o Senhor Jesus disse que a casta de demônio que só sai com jejum. Por isso, quando você jejua, é diferente. A autoridade ela aumenta, o poder aumenta, a força espiritual aumenta. O jejum, quando você faz, ele quebra a carne. Ele quebra aquela fraqueza carnal e ele te leva para um outro nível espiritual, né? Em Gálatas 5, versículo 17, a palavra de Deus ela diz assim, ó: porque a carne ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Muitas vezes você diz assim: pastor, mas eu não consigo fazer jejum. Eu não consigo. Você consegue. Você precisa fazer jejum. Você precisa sacrificar a sua carne, como está escrito em Gálatas 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Quando você jejua, você entra numa batalha espiritual muito grande. Quando você jejua, você entra num outro nível espiritual. E aí esse mal, essa força que você está enfrentando, essa luta que você está passando na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, ela vai cair por terra. Ela vai cair por terra, porque você vai entrar num outro nível espiritual para enfrentar essa luta que você está enfrentando. Para vencer. Você precisa ter mais argumentos, luta. Você tem que ter, mais força espiritual para chegar e mandar embora esse demônio, essa coisa ruim, esse espírito maligno que está tentando destruir você, sua casa, seu casamento, a sua família, né? Quando nós sacrificamos, jejuamos, nós enfraquecemos a carne, mas fortalecemos o espírito. O diabo, ele aproveita da nossa carne fraca. O inimigo, ele sabe quando eu e você estamos fracos. E aí ele aproveita desse momento. Mas quando ela é submetida, quando ela é fortalecida, aí o espírito domina. E tudo que o inimigo não quer é que o seu espírito domine. Ele quer que você continue fraco. O Senhor Jesus, ele fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Muitas vezes o inimigo, o mal, ele olha para você e ele não vê luz nenhuma mais. Você está apagado. Você não ora, não lê, você não busca, você não jejua. Você está fraco. Então, quando você vai lutar com o inimigo olha para você, você não é nenhuma ameaça para ele. Você não representa nenhuma ameaça para o inimigo. Então, Deus ele me trouxe aqui agora para falar com você que você precisa fortalecer o seu espírito. Por quê? Porque a carne, se você for lutar com o espírito na carne, você vai cair. Ele vai te enfraquecer, ele vai desanimar você, ele vai fazer você perder as suas forças, você vai ficar doente. Observa que tem pessoas que começam na igreja, ela fica doente. Tem pessoas que ela começa a orar, ela fica doente. Tem pessoas que começam a buscar Deus, ela cai. Por quê? Porque a sua carne está forte. É hora de você fortalecer o seu espírito para que o teu espírito ele venha dominar a sua carne. E não a carne dominar o espírito. Porque enquanto a sua carne
ela estiver dominando você, você não representa nenhum problema para o diabo, para o mal, para o inimigo. Você não representa nenhuma ameaça. Você simplesmente está vulnerável aos ataques malignos. O jejum, ele gera autoridade espiritual. E a autoridade, ela não vem só do cargo, mas da vida no altar, da vida na presença de Deus, da comunhão. Eu me lembro muito bem de Daniel. A Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo 10, no versículo 2, eu vou colocar aqui para você ler comigo. Olha só. Daniel 10, versículo 2 e 3 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Pranteei, orei e jejuei. Ele disse: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Olha o que ele diz: manjar desejável eu não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Observa que Daniel, ele entrou em oração, e a oração dele foi ouvida no primeiro dia. E a sua também está sendo ouvida. A sua oração tem sido ouvida. Deus tem ouvido a sua oração. E eu posso dizer que a resposta veio no primeiro dia, como a de Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele orou, esperou a resposta e a resposta não chegou, apesar que Deus respondeu no mesmo dia. Mas, quando ele percebeu que estava amarrado, que a resposta não chegava, então ele entrou em jejum. Aí ele abriu um jejum e a Bíblia diz que ele jejuou 3 semanas inteiras, né? E quando ele começou a jejuar durante as 3 semanas, a Bíblia diz que o anjo veio então até Daniel e trouxe a revelação que ele estava buscando. Talvez a sua oração já foi respondida há muito tempo, mas ela ainda não chegou até você porque existe uma casta de demônio que está bloqueando a resposta de Deus de alcançar você. Assim como foi com Daniel. Porque Daniel abriu a oração, no mesmo dia foi ouvida a oração. Você pode ler na tua Bíblia em Daniel capítulo 2. Melhor, em Daniel capítulo 10. Você pode ler em Daniel capítulo 10. A oração dele foi ouvida no primeiro momento que ele orou. Deus mandou a resposta, mas não chegou porque havia principados e potestades, quer dizer, uma luta espiritual superior à que ele enfrentava todos os dias. Talvez essa batalha que você está enfrentando precise de uma arma mais poderosa. Talvez essa luta que você está enfrentando precisa de uma arma mais poderosa. E eu venho aqui te dizer para você jejuar. Jejua, faz jejum. Entra em batalha espiritual contra esse mal que está travando a tua vida, trancando seus caminhos, impedindo a tua vitória. Não fica só na oração, porque Deus está pedindo para você apresentar algo mais. Não fica só na oração, Deus ele quer algo mais de você. Deus manda eu te falar, jejua, faz sacrifício, sacrifica a tua carne. Deixa de comer. Daniel, a Bíblia diz aqui bem claro que Daniel, ele não comeu manjar nenhum, ele não comeu carne, não bebeu vinho, não entrou vinho na sua boca, ele nem ungiu a sua cabeça com óleo, até que se passaram as 3 semanas, mas ele só parou de jejuar quando a resposta veio. Deus quer que você jejua, Deus quer que você faz algo mais. Qual é o poder do jejum para expulsar demônios? Qual é o poder do jejum? O jejum, ele destrói fortalezas interiores. O jejum, primeiro, ele quebra as forças interiores. Ele quebra, destrói. E antes de você vencer fora, Deus ele vai levar você a vencer dentro. Você tem que vencer dentro primeiro. Então o jejum, ele vai levar você a destruir as fortalezas interiores, para que você possa vencer fora, para que você venha vencer na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. O jejum, ele aumenta a sua fé. Quando você jejua, aumenta a sua fé. O jejum é o aliado à oração. Ele gera fé viva e ousadia. A pessoa que jejua, ela tem mais ousadia. Ela tem mais fé. Não adianta dizer que tem fé. É só olhar para a tua vida. Talvez você diz, eu tenho muita fé. Aí olhando para a tua vida, a gente vê que você não tem fé.
Porque uma pessoa que tem fé, ela vence, ela conquista, ela dá a volta por cima. Amém? O jejum, a Bíblia diz que o jejum ele quebra a resistência demoníaca. Por isso o Senhor Jesus ele diz que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Talvez você está orando, falta jejuar. Então, o jejum ele quebra a resistência demoníaca. E algumas castas resistem até. Algumas castas de demônio resistem à oração. Mas o jejum abre caminho para a intervenção de Deus na sua vida. O jejum ele vai abrir caminho para a intervenção. Deus vai entrar, Deus vai quebrar, Deus vai expulsar, Deus vai tirar esse mal da tua casa, da tua vida, do teu trabalho, da sua saúde, sabe, dos teus filhos. O jejum vai derrubar por terra essa muralha, essa casta de demônio que está tentando amarrar a tua vida, trancar os seus caminhos. Eu tenho aqui alguns exemplos da Bíblia de pessoas que jejuaram. Pessoas que jejuaram e que através do jejum obtiveram grandes vitórias. Vamos lá. A Bíblia diz assim, Esther, no capítulo 4, versículo 16, diz que o jejum, antes de enfrentar o decreto, o jejum antes de enfrentar o decreto de morte. Ou seja, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, a Bíblia fala que antes deles enfrentar aquele decreto de morte que o rei havia decretado para o povo judeu, eles fizeram um jejum. O jejum quebrou. O jejum derrubou por terra os inimigos. O jejum amarrou aquele demônio que queria o fim de todos os judeus e deu a vitória. Segundo exemplo, Jonas, do capítulo 3, do versículo 5 ao 10, diz que Nínive jejua e Deus muda o juízo. Por que Deus mandou Jonas até Nínive? Porque Deus ouviu a oração e o jejum daquele povo. Então, quando você jejua, quando você entra em jejum, Deus ele muda o juízo. Deus ele entra na tua vida para mudar o juízo que estava acontecendo. Tudo que estava acontecendo vai mudar em nome de Jesus. Olha a força que o jejum tem. E terceiro, Jesus em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, venceu o diabo após 40 dias de jejum. É jejum. Eu sei que muita gente não gosta de jejuar, eu sei que muitas pessoas não querem jejuar, mas eu venho aqui dizer para você que o jejum vai mudar a sua vida. Eu venho aqui dizer para você que essa luta espiritual, essa batalha espiritual que você está, esse nível de batalha espiritual que você está enfrentando, você não vai vencer só na oração, de qualquer jeito. É algo mais que Deus está pedindo para você. Deus, ele quer algo mais de você. Deus, ele está pedindo algo mais de você. Se você entender o que eu estou trazendo aqui para você, é a mudança da sua vida, né? É a transformação. É a mudança total e completa. A doença vai sair. A miséria vai cair por terra. Essa tristeza, esse vazio que você sente, vai sumir da sua vida. E essa batalha espiritual que você está enfrentando, ela vai cair por terra. E Jesus disse, tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Então eu te convido para você, nessa semana, ou hoje, nesse dia que você está assistindo esse vídeo, você fazer um jejum de pelo menos 3 horas. Entra no teu quarto, fecha a porta, lava o teu rosto, entra no quarto, dobra o joelho e fala para Deus, Senhor, eu vou abrir um jejum. Eu não vou comer, não vou beber, não vou fazer nada. E eu quero a seguinte resposta. E você vai apresentar a sua vida a Deus. Quando você sair do quarto, não comenta, não fala para ninguém que está em jejum. Faça ali o teu jejum, você e Deus. Faça no mínimo de 3 horas, quem puder fazer mais de 4, 6, 12. Quanto mais você fizer, mais resposta de Deus, mais certa é a sua vitória. Sacrifica a tua carne. Eu sei que dá fome, eu sei que tem gente que fala, eu não consigo. Irmão, se você não se esforçar, você não vai conseguir. Precisa de esforço, precisa de força de vontade. É só você olhar para a vida que você está vivendo e eu pergunto para você, não vale a pena lutar? Não vale a pena jejuar? Não vale a pena você se esforçar? Ele vai mudar a sua história. O jejum vai mudar a tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele não tem medo de quem fala alto. O diabo não tem medo de quem fala, de quem grita. O diabo não tem medo de quem fica falando. Mas o diabo tem medo de quem ora e jejua.
Quem ora e jejua, ele vence o diabo. Então, se você está enfrentando uma batalha espiritual muito grande, algo que você, olhando, você se diz impossível de vencer, eu convido você a fazer jejum. Vamos jejuar. Eu já estou fazendo. Eu já estou jejuando. Eu já tenho buscado a Deus. Porque hoje Deus está te chamando para uma vida de oração e jejum. Hoje Deus está te chamando para vencer. Para você vencer essa batalha espiritual. Irmãos, existem níveis de batalha espiritual que não se vence no grito, só na oração. É necessário o jejum. Tá certo? É necessário você jejuar. É necessário Deus fazer uma obra na tua vida. É necessário mudar. E eu te convido a fazer esse jejum. Tá certo? Eu convido você a jejuar. E Deus ele vai abençoar você de uma forma grandiosa. Deus vai fazer uma obra na sua vida. Se prepara para tomar posse daquilo que você quer tomar posse. Se prepara para vencer aquilo que você quer vencer. Olha, eu quero que você se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. Entra no nosso canal aqui, porque todas as mensagens que eu colocar aqui vai chegar para você e você vai, então, poder ouvir uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai chegar de Deus, do coração de Deus para a sua vida, tá bom? Se inscreva no nosso canal, deixa aqui o seu like e Deus vai abençoar você, tá bom? Compartilha também esse vídeo. Ó, na verdade, é bom você fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai... Ô, Jesus, tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos lá. Isso. Você vai deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever. Você vai fazer isso. E Deus vai te abençoar. Tá certo? E eu espero você até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Fica com Deus.